Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez, salve Maria, e esse é o programa Padre Pio. Eu gostaria de começar dando um aviso, um alerta, atenção a todos aqueles que telefonam para esse número aqui, 0800 006 1223, para pedir estampa. As estampas do Padre Pio, Jabentas, etc. Eu queria avisar que nós já estamos, o número está começando a baixar os últimos apelos que nós fizemos aí, dizendo como é que você não tem ainda uma estampa, etc. Pelo jeito, produziu um efeito aí grande, tanto que teve gente que não conseguiu falar, é um problema mesmo, porque nós estamos até agora com 5 posições de telefone atendendo. Olha que nós começamos com uma, com 2, já estamos com 5, essas 5 não estão dando, e agora talvez nós cheguemos a 13. Estamos contratando pessoas, etc., para poder atender bem a todos os devotos, aos filhos protegidos do Padre Pio e tudo mais. Mas o que acontece? Pode ser que um dia desses vocês liguem lá pedindo estampa e a gente não tenha. Eu vou avisar com o tempo. Eu acho que para essa semana que está começando nós vamos ter estampas ainda, mas depois já providenciamos para fazer mais, mas evidentemente depois elas têm que ser bentas, como vocês viram na sexta-feira, o padre benzendo todo o material que tinha chegado, que a gente distribui, medalhas e tudo mais. Então, eu vou substituir por outra coisa, evidentemente, para vocês, né? Então, por quê? Porque eu tenho que guardar uma quantidade de estampas para não deixar faltar para aqueles que se inscrevem como filhos protegidos do Padre Pio. Então, aqueles que quiserem olhar aqui no nosso, acho que é o primeiro ou segundo link, como se inscrever com o filho protegido do Padre Pio, esses não, eu vou guardar a estampa de qualquer maneira, porque evidentemente trata-se de alguém que está querendo fazer apostolado e divulgar o Padre Pio. Né? Então, esses aí vão ter uma precedência. Mas não quer dizer que eu vou parar isso não, porque nós vamos continuar distribuindo. Eu quero ter o Padre Pio em 1 milhão de lares, pelo menos. Quer dizer, é audacioso, né? É bem audacioso querer começar logo com 1 milhão de lares. Deixa eu apagar aqui o meu ar-condicionado para não ficar entrando nenhum barulhinho aqui dentro. Parece audacioso, né? Querer 1 milhão de lares, sendo que a gente está em vias de terminar 15 mil que nós mandamos fazer, né? Mas audácia fortuna juvat, tem um ditado que diz a audácia ajuda o sucesso, né? Vamos ser audaciosos porque o Padre Pio era audacioso. Na hora que ele construiu o hospital, na hora que ele Sollievo della Sofferenza, lá existe, no Museu do Padre Pio, no hospital, Museu do Hospital, uma moeda. E essa moeda foi uma senhorinha viúva que entregou para ele e falou: Padre Pio, eu quero ajudar as suas obras, o que eu tenho é isso. Deu uma moedinha, ele mostrou para os outros frades, os irmãos, e falou assim: é com essa moeda que nós vamos começar a construir o hospital. Olha que confiança, que amor de Deus, que certeza. Deixa eu colocar um pouquinho o Padre Pio para cá, para ele não atrapalhar Nossa Senhora Aparecida, que está aparecendo lá no fundo. Bom, que confiança ele tinha em Deus para poder começar com uma moedinha. Tem uma obra gigantesca que todos aqueles que forem lá, aliás, coloca aí o telefone da dona Roseli aí, porque o pessoal está começando a encher. Depois que eu fui para lá e mostrei algumas cenas e contei umas histórias, a dona Roseli ficou louca lá, atendendo o telefone de gente que está interessada, etc. Isso é bom porque nós devemos estreitar nossos laços com São Giovanni Rotondo, sabe? Sempre eu quero muito isso e vou repetir isso no ano que vem. Inclusive, quero ver se faço uma viagem com todas as pessoas que estiverem fazendo o canal do Padre Pio, com as pessoas que em seus países, né, Alemanha, França que vai começar, Polônia que vai começar, eu creio que Colômbia talvez comece. Enfim, eu quero ver se um dia nós reunimos todos esses que fazem o mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui no Brasil e vamos a São Giovanni Rotondo, porque é importante isso
para as pessoas se afervorarem, porque para mim, eu diria que a minha vida, ou melhor, o meu apostolado, porque a minha vida já tinha mudado antes disso, já tinha sofrido mudanças mais importantes antes disso, mas o nosso apostolado vai ter duas histórias, antes da minha ida a São Giovanni Rotondo e depois da minha ida a São Giovanni Rotondo, porque você fica muito mais apaixonado pelo Padre Pio, entusiasmado pelo Padre Pio e tudo mais. Então, atenção para esse aviso, atenção para dia 10, missa de Nossa Senhora Aparecida. O que eu vou fazer? As pessoas que ligam para lá acabam, para colocar intenções, acabam lotando e dando uma tremenda congestão no nosso sistema telefônico. Como eu disse, ele é pequenininho. Então, o que eu vou fazer? Não precisa mais ligar para o 0800 006 1223. Não precisa ligar lá mais para colocar intenções. Para você entrar na missa, olha só, você só precisa compartilhar um vídeo qualquer do Padre Pio, desses que nós falamos do Padre Pio, para 3 ou 4, 5 amigos, no mínimo 3. Todos para quem você compartilhar terão seus nomes incluídos na missa, explica isso para eles, terão seus nomes incluídos na missa e as suas intenções, de modo que vocês formulem as suas intenções mentalmente, em oração, etc., etc., que vão entrar na missa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que está ali a imagem, e que eu tenho certeza que se a gente perguntasse para o Padre Pio o que eu devo fazer no dia de Nossa Senhora Aparecida, né, ele diria para mim para eu fazer exatamente o que eu vou fazer no dia 12, que eu vou tratar do assunto, vamos ter um especial sobre Nossa Senhora Aparecida. Então eu espero que todos assistam, que todos possam participar e que sejam palavras que realmente toquem o coração. Como o Padre Pio dizia sempre, agradeça a Madonna. E alguém lá falar, Padre Pio, muito obrigado, por causa do senhor eu me curei. Agradece a Madonna, sempre, nunca falhava. É impressionante a coisa. Bom, mas hoje o meu tema vai ser um tema muito especial. Nós vamos falar da primeira comunhão do Padre Pio. E olha, e da crisma, porque ele fez a primeira comunhão e a crisma no mesmo dia. Então tem dados aqui espetaculares, simples, mas eu vou compartilhar com vocês aqui, porque realmente é muito bom saber tudo disso. Então vamos lá, os sacramentos da primeira comunhão e o crisma do Padre Pio. Isso aqui foi tirado... Peraí. Do livro O Perfume de Amor, do Amor, de Helena Bergadano, tá bom? Todos esses livros aí, vocês entrando ali na estante virtual, vocês encontram, viu? É muito provável de encontrar até. Bom, aos 12 anos, no dia 27 de setembro de 1899, Francisco recebeu Jesus na hóstia consagrada pela primeira vez com amor ardente. Quando a gente pensa naquele vídeo sobre Santa Imelda, que morreu de felicidade quando recebeu a primeira comunhão, né? Procurem o vídeo lá, é possível morrer de felicidade? Eu acho que esse é o nome. A gente fica imaginando com que amor o Santo Padre Pio, o grande apóstolo do Santíssimo Sacramento, recebeu a sua primeira comunhão. Naquele mesmo dia, o arcebispo de Benevento, Dom Donato Maria Delólio, administrou-lhe também o sacramento da crisma na igreja de Santa Maria dos Anjos, em Pietrelcina. Sobre aquele dia memorável para a sua vida, toda de Deus, toda dedicada a Deus, em 1914, o padre, há 4 anos depois de haver assistido a uma crisma ministrada por Dom Benedito Bonazzi a 450 pessoas, entre grandes e pequenos de Pietrelcina, que ele mesmo havia preparado, escreveu ao seu diretor espiritual uma carta na qual, entre outras coisas, se lê. Então, em 1914, olha, ele foi crismado em 1899. Em 1914, ele formou um grupo de 450 pessoas, entre adultos e crianças, para receberem a crisma.
né, a confirmação. E depois disso ele escreveu ao seu diretor espiritual uma carta, entre outras coisas, se lê: jamais assisti a uma cerimônia tão santa como aquela em que fui crismado. Aqui ele está falando da crisma dele, né? Chorava de consolação. Meu coração, nesta cerimônia sagrada, porque... Não, puxa vida. Aqui, ó, o pessoal que me apronta cada uma, atenção, e o pessoal que me tira o texto do livro aí, hein, ó, assim não dá para ler, né? Tá aqui, ó. Chorava de coração, meu coração. Não, chorava do coração em meu coração. Provavelmente ele quis dizer nessa cerimônia sagrada, porque me lembrava o que o Espírito Santíssimo me fez ouvir naquele dia em que recebi o sacramento do Crisma. Dia singularíssimo e inesquecível por toda a vida. Às vezes nós somos crismados. Eu fui crismado muito cedo, com 6 anos, né? Mas eu não tinha a menor ideia. E depois, só depois de algum tempo, quando eu já era mais adulto, é que eu vi a importância do sacramento da crisma, né? E todos os dias eu procuro rezar pelo meu padrinho, que ainda está vivo, para que ele em agradecimento, né? Quantos doces sentimentos este Espírito Consolador me fez sentir naquele dia. Pensando naquele dia, sinto-me queimar todo por uma chama vivíssima que queima, destrói e não causa dor. O Espírito Santo, que no dia da crisma encheu com seus dons o jovem Francesco, tomou definitivamente conta de sua alma e continuou a plasmá-la segundo a vontade de Deus. Quem sabe quantas vezes, durante seus dias de estudante, ele meditou neste sublime mistério? Para Francesco, meditar, rezar e contemplar eram coisas mais do que ordinárias, eram coisas comuns. O Padre Pio rezava, contemplava, meditava, continuamente. E por isso que ele fez tanta coisa. Especialmente quando se sentia envolvido pelo amplo cenário da natureza circunstante, que é muito bonito lá, com montanhas, né? Pela qual ele era muito enamorado e que descrevia com riqueza de detalhes e sensibilidade poética nas suas composições escolares, dando por elas louvores de Deus. Existe um vídeo nosso que tem uma composição escolar do Padre Pio com 9 anos, eu creio, e que vale muito a pena ver o que era uma criança, o que é uma criança santa, né? É uma coisa fantástica. Bom, aqui termina esse texto, alguém vai falar, bom, Sodair, o senhor falou do crisma, mas eu não sei o que representa o crisma, o que significa ser crismado, qual é a importância do crisma, eu não fui crismado ainda, eu preciso ser crismado, sim ou não, como é que é? Eu resolvi perguntar para um santo, para um Papa Santo. Eu resolvi perguntar para São Pio X, aqui ó, no Catecismo de São Pio X. Vocês encontram o Catecismo de São Pio X também, procurando aí na Estante Virtuosa, porque é fantástico. E tem um capítulo aqui que eu vou ler para vocês, porque explica tudo. Vou deixar São Pio X explicar, porque com certeza a explicação dele vai ser melhor que a minha, não vai ter lacunas. Ele diz: o que é o sacramento da confirmação? O catecismo, como sempre, é feito em perguntas e respostas. Os que fizeram a primeira comunhão sabem disso. Então a resposta: a confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo. Atenção agora, imprime em nossa alma o caráter de soldados de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos cristãos? Tudo aquilo que a gente pensa em perguntar, né? Eu digo aqui, perfeitos cristãos, a gente já pensa, né? Mas como? Já vem a resposta. Então todo mundo que for apressado, que for ansioso, vai ver que tem resposta para tudo, até eu terminar esse texto. A confirmação faz-nos perfeitos cristãos, confirmando-nos na fé, aperfeiçoando em nós as outras virtudes e os dons recebidos no santo batismo. E é por isso que se chama confirmação. Ele confirma os dons e as virtudes recebidas no santo batismo.
Quais são esses dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação? Os dons do Espírito Santo, olha que importante, gente. E como muitos problemas que às vezes as pessoas têm na vida é por não ter esses dons recebidos através da crisma. Olha só, os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação são 7. Primeiro, sabedoria. Você vai falar, bom, mas espera aí, quem não é crismado, eu vejo muito ateu aí que tem sabedoria, não tem nada a ver uma coisa com outra. O que é certo é que entre os dons do Espírito Santo, uma pessoa pode receber o dom da sabedoria, mas porque Deus deu, enfim, é uma graça e tal, mas aqui não, nos dons do Espírito Santo que ela recebe na confirmação, a sabedoria é o primeiro. Segundo, entendimento. Olha só, tem gente que tem dificuldade de entender as coisas mínimas da Igreja Católica. Os protestantes, por exemplo, os evangélicos, eles têm dificuldade de entender toda a questão do culto das imagens, dizem que é adoração, etc. Aí a gente explica, tem argumentos de monte, problema, mas não consegue entender. Claro que às vezes entra mau espírito, né? Mas não consegue entender. Por quê? Não são crismados, então não tem a graça. O dom do Espírito Santo, que é o dom do entendimento, de entender as coisas. Terceiro dom, o dom do conselho. Então você fica capacitado a aconselhar e ao mesmo tempo a se aconselhar para tomar decisões, né? Quarto dom, o dom da fortaleza. Olha que impressionante, quantos problemas espirituais, materiais, de vida, etc., se resolve com os dons que é necessário ter o dom da fortaleza e a pessoa não tem porque não foi crismado. Quinto dom, o dom da ciência. Olha só, o dom da ciência, de conhecer as coisas, de mais facilidade para conhecer as coisas de Deus, as coisas da igreja e até as coisas normais, a natureza e tudo mais. Sexto, o dom da piedade nos faz mais piedosos, nos dá mais vontade de rezar, nos faz mais devotos. Vocês estão vendo como faz falta? Não dá vontade de sair correndo aí, ver na paróquia, quando é que vai ter crisma aqui? Quando é que o bispo vem aqui? Eu quero ser crismado, urgente, né? Dá ou não dá vontade? Mas eu ainda não falei do sétimo dom do Espírito Santo, temor de Deus. E é o temor de Deus que nos salva do inferno, é o temor de Deus que nos faz não pecar, é o temor de Deus que nos faz estar continuamente buscando o estado de graça. Bom, outra pergunta, qual é a matéria desse sacramento? A matéria desse sacramento, além da imposição das mãos do bispo, é a unção feita na fronte da pessoa batizada com o santo crisma. Por isso, esse sacramento se chama crisma, que significa unção. E o que é o santo crisma? O santo crisma é óleo de oliveira misturado com bálsamo e consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa. É apenas na Quinta-feira Santa que eles podem consagrar esse óleo, e esse óleo é guardado para se crismar ao longo do ano, né? O que significam o óleo e o bálsamo neste sacramento? Nesse sacramento, o óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão para o confirmar na fé. E o bálsamo, que é aromático, o preserva da corrupção, significa que o cristão fortificado por essa graça é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e de preservar-se da corrupção e dos vícios, da corrupção e dos vícios. Quando se fala tanto em corrupção nesse país aqui, olha só, acho que muita gente aí não foi crismada, né? Bom, qual a forma do sacramento da confirmação? A forma do sacramento da confirmação é esta. O bispo diz, eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essas palavras, cada uma quer dizer uma coisa, né? Uma coisa impressionante. Com o crisma da salvação.
Então é importantíssimo para a salvação da alma. Quem é o ministro do sacramento da confirmação? O ministro ordinário do sacramento da confirmação é só o bispo. Com que cerimônias administra o bispo a confirmação? O bispo, para administrar o sacramento da confirmação, primeiro estende as mãos sobre os que estão para se crismar, invocando sobre eles o Espírito Santo. Em seguida, faz uma unção em forma de cruz com o santo crisma na fronte de cada um, dizendo as palavras da forma que foi dito acima. Depois, com a mão direita, olha que interessante, São Pio X, né? Se hoje em dia não fazem, não sei mais, viu? De repente não fazem por qualquer... Vocês vão ver por quê. Vão, pelo menos, imaginar por quê. Então, depois, com a mão direita, dá uma leve bofetada na face do crismado, dizendo: a paz seja contigo. E no fim, abençoa solenemente todos os crismados. Uma bofetada de derrubar o sujeito. Então, uma bofetada simbólica, né? Bonito isso. Por que se faz a unção na frente? Vai explicar também a questão da bofetada. Faça a unção na fronte, onde aparecem os sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismado entende que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. Então, é o lugar onde mais aparece no corpo humano, é a fronte, né? Por isso que é ali que é dado o crisma, para a pessoa se tornar um defensor da fé, não ter vergonha de dizer que ele é católico, etc., nada disso, é bonito isso. Por que se dá uma leve bofetada na face do crismado? Dá-se uma leve bofetada na face do crismado para que saiba que deve estar pronto a sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e amor de Jesus Cristo, inclusive o martírio, se necessário for, né? Maravilhoso isso, maravilhoso. Como a igreja é cheia de simbolismos e como não tem simbolismo dispensável, né? Tudo tem sua finalidade, sua importância, seu símbolo. Devem todos procurar receber o sacramento da confirmação? Sim, todos devem procurar receber o sacramento da confirmação e fazer com que os seus subordinados o recebam. Subordinados são os filhos, etc. A esposa, se a esposa não foi confirmada e tudo mais, né? Então, todo mundo que é crismado tem que fazer de tudo para que seus subordinados, ou aqueles dependentes, né, se crismem. Em que idade é conveniente receber o sacramento da confirmação? A idade em que é conveniente receber o sacramento da confirmação é a de 7 anos. Se eu não me engano, foi com essa idade que eu recebi. A minha mãe falava 6, mas pode ser um equívoco qualquer, porque essas coisas eram levadas muito a sério naquele tempo. Ah, não, diz aqui, com 7 anos, pouco mais ou menos. Então, pode ser um pouquinho menos. Porque então costumam começar as tentações, e já se pode conhecer bastante a graça desse sacramento e conservar a lembrança de tê-lo recebido. Olha só, hein? É nessa data que começam as tentações. E é por isso que a pessoa tem que ser crismada. Como é importante a crisma, meu Deus. Que disposições se requerem da pessoa para receber o sacramento da confirmação? Para receber dignamente o sacramento da confirmação, é necessário estar em estado de graça, saber os mistérios principais da nossa santa fé e aproximar-se desse sacramento com reverência e devoção. Está claro aqui. Cometeria pecado quem recebesse a confirmação uma segunda vez? Olha só, então não adianta, quem já recebeu, recebeu. Por quê? Cometeria um sacrilégio, porque a confirmação é um daqueles sacramentos que imprimem caráter na alma, como a ordenação. A ordenação sacerdotal, por exemplo, imprime caráter na alma, o sujeito é padre até no inferno, se ele perder a alma, né? Ah, mas ele foi reduzido ao estado laicato, não interessa, está impresso na alma dele
a ordenação, ele vai ser padre para sempre. Ah, mas ele foi autorizado a casar, não sei como foi, etc. Padre ele nunca vai deixar de ser, está impresso na alma dele. Né? Então, cometeria um sacrilégio, porque a confirmação é um daqueles sacramentos que imprimem caráter na alma e que, portanto, só podem receber uma vez. Ao contrário da unção dos enfermos, que a pessoa pode receber várias vezes, sempre que ela se encontra em algum perigo de morte. Né? Ou com alguma doença grave que ela tem medo, vai entrar numa cirurgia que é de alto risco, e assim por diante. Bom, que deve fazer o cristão para conservar a graça da confirmação? Olha só, como a gente conserva, depois de receber a graça, como a gente a conserva, né? Para conservar a graça da confirmação, quer dizer, a graça do sacramento da confirmação, quer dizer, a gente recebe o sacramento e junto com esse sacramento recebe graças para preservar o sacramento. Então, para conservar a graça da confirmação, o cristão deve orar frequentemente, fazer boas obras e viver segundo a lei de Jesus Cristo, sem respeito humano. Lembram da história do Padre Pio? Tem aí um vídeo nosso falando do respeito humano. São João Bosco também dizia que muitas vezes o respeito humano levava para o inferno. Né? Então, ouça o nosso vídeo aí do Padre Pio, que pegou um cardeal vestido de leigo, bem arrumado, lá assistindo uma missa dele, mas que não queria aparecer como cardeal, que outro dia pegou um religioso dominicano, vestido com camiseta, calça, etc. E ele chegou pertinho e falou, por que você não usa o lindo hábito de São Domingos, etc. Quer dizer, tem dois casos claros de combate ao respeito humano, ao chamado respeito humano, né? Que é a vergonha de se dizer católico. Porque também na confirmação há padrinhos e madrinhas para que estes, com as palavras e com os exemplos, orientem o crismado no caminho da salvação e o auxiliem nos combates espirituais. Gente, é muito sério ser padrinho de crisma. Quem já foi, faça um exame de consciência. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou instruindo, né, o meu afilhado nas coisas mais necessárias da religião, né, e dos bons costumes, né, e deve ser, no caminho, e estou dando para ele conselhos que auxiliem nos combates espirituais. Muitas vezes é um tio que a pessoa pega, tio fulano, amigo do pai, vamos lá. O sujeito não tem a menor noção disso aqui, mesmo que ele estude isso aqui, depois ele não está nem aí pro afilhado, né? E quando o afilhado falar para ele assim, a bênção, padrinho, ele é capaz de tomar um susto, falar, padrinho. Infelizmente é assim, hein? Infelizmente é assim, eu sei que eu não estou exagerando, não. Se eu estiver exagerando, pode falar aí nos comentários. Então, que condições se requerem no padrinho? O padrinho deve ser de idade conveniente. Não pode ser, o padrinho vai ser fulaninho que tem 6 anos ou a mesma idade do que vai ser crismado, né? Põe os dois juntos para ser crismado, um é padrinho do outro. Não tem isso. Tem que ter uma idade conveniente, tem que ser católico, tem que ser crismado, instruído nas coisas mais necessárias da religião e de bons costumes. E atenção, tem uma novidade aqui, não sei se mudou hoje, e deve ser do mesmo sexo que o crismado. Então, os homens têm que ser crismados, os meninos pelos homens, as meninas pelas mulheres. Não sei se essa regra mudou. Estou lendo aqui o Catecismo, São Pio X estabeleceu assim. Né? Olha essa é a última pergunta para quem estiver preocupado com o tempo, já tem 30 minutos aí. Contrai algum parentesco com o crismado, o padrinho de crisma? Quer dizer, eu tenho meu filho, quero crismar, convido um amigo meu, que eu sei que é bom católico, etc., para que ele seja o padrinho. E ele fica parente do meu filho? Meu filho fica parente dele? Tem algum grau de parentesco? Olha o que São Pio X responde. Sim, o padrinho de crisma contrai parentesco espiritual com o crismado.
semelhante ao que contrai o padrinho de batismo. Olha que impressionante isso aí, né? Impressionante. Há um parentesco. E eu creio, não sei onde é que está isso aqui, que esse parentesco, inclusive, impede casamento, né? Se alguém tiver isso claro, me põe aqui no comentário, porque eu li em algum lugar que sim, que impede, porque, por exemplo, no batismo, sim. Os padrinhos, no batismo ele diz aqui, os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado, e esse parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Isso é quando São Pio X fala do batismo. No caso do crisma, ele fala de o padrinho contrai parentesco espiritual com o crismado. Ah, tá aqui, semelhante ao que contrai o padrinho do batismo. Então tá claro, não pode, impede inclusive o casamento com o crismado. Bom, tá aí, pessoal, acho que vale a pena, né, de vez em quando a gente dar uma revisada na doutrina católica, principalmente ensinado por um Papa Santo, é uma coisa fantástica. E a gente com isso compreende um pouco mais a alegria do Padre Pio, a força de alma que ele sentiu entrando nele na hora do crisma, porque o crisma dá todos esses dons na alma, né? E, ao mesmo tempo, fica aqui um convite, pessoal, trata de se crismar. Quem não foi crismado ainda trata de se crismar. Procura a paróquia e fala, quando é que tem crisma? Porque a paróquia, em geral, organiza o dia que vai o bispo, né? Etc. O que se precisa saber de crisma está aqui no catecismo, eu acabei de ler, né? Pode ser que alguma paróquia exija curso, etc. e tal, mas se o curso não tiver isso aqui, sei lá, eu já vi cursos realmente que não tem nada a ver com o sacramento do curso. Enfim, isso vai de igreja para igreja, paróquia para paróquia, de sacerdote zeloso para sacerdote não zeloso. Isso aí é uma coisa, infelizmente, que a gente tem que administrar. Mas o sacramento é fundamental. Bom, eu termino por aqui. Lembrando vocês que estão acabando as estampas bentas do Padre Pio, para você colocar na sua casa. Eu vou ler vários, eu ia hoje continuar lendo testemunhos, porque nós lemos muitos na sexta-feira, mas não foi possível, né? Mas eu achei melhor tratar desse tema, que esse tema é muito importante, né? E quem sabe amanhã eu volto a ler testemunhais, porque tem coisas fantásticas, milagres que o Padre Pio tem feito, sobretudo com pessoas que entronizaram o Padre Pio nas suas casas. A pessoa fez um quadro, colocou lá, e ela disse, puxa, melhorou o ambiente do meu lar, meu filho que era rebelde está mais calmo, meu marido que bebia deixou de beber. Tem cada coisa incrível, tem coisa que até eu nem leio, porque a pessoa põe nome, endereço lá e tal, e eu não posso ler lá que o marido dela é bêbado, né? Então, levem isso em consideração. Meus amigos, vamos ficar agora com a nossa Ave Maria, um por todos, todos por um. Vamos colocar nessa Ave Maria as intenções de que aqueles que não são crismados se sintam tocados a serem crismados por esse vídeo que nós transmitimos aqui, da primeira comunhão e da crisma do Santo Padre Pio, e da doutrina católica ensinada por São Pio X, e depois ficamos com a bênção do Padre Pio, dada com a sua própria voz. Pessoal, até a próxima, que o Padre Pio nos abençoe sempre, todos os dias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Apostolica me ecclesia